Preparem-se para conhecer os animais que, diferentemente de muitos outros, não cuidam dos seus filhotes. Isso mesmo. Alguns animais deixam seus bebês por conta própria, desde o momento em que nascem. Vamos explorar essa curiosidade intrigante e entender o porquê de alguns seres adotarem essa estratégia tão peculiar. Nosso primeiro exemplo é o temido tubarão. A maioria das espécies de tubarões não cuida dos seus filhotes. Quando uma fêmea de tubarão dá à luz, os pequenos já nascem completamente formados e prontos para enfrentar os desafios do oceano. A viviparidade e ovoviviparidade dos tubarões garantem que os filhotes sejam autossuficientes desde o início. Agora, vamos para o mundo colorido das borboletas. Esses insetos encantadores têm um ciclo de vida bem curioso. Quando a borboleta adulta coloca seus ovos, ela geralmente o faz em plantas específicas que servirão de alimento para as larvas. Depois disso, a borboleta voa e nunca mais volta para ver seus filhotes. As lagartas nascem e imediatamente começam a se alimentar das plantas ao redor, passando pelo processo de metamorfose para se transformarem em borboletas. Os megápodos são pássaros que têm uma abordagem única para a criação dos seus filhotes. As fêmeas colocam seus ovos em grandes montes de terra e folhas em decomposição. A decomposição gera calor, incubando os ovos. Quando os filhotes nascem, eles já são capazes de cavar seu caminho para fora do ninho e sobreviver sozinhos. O próximo na nossa lista é o enigmático camaleão. Esses mestres da camuflagem são conhecidos por suas habilidades de mudança de cor, mas quando se trata de parentalidade, eles são bem desapegados. As fêmeas de camaleão enterram seus ovos no solo e, depois disso, a responsabilidade com os filhotes termina. Os ovos são deixados sozinhos até eclodirem, e os pequenos camaleões devem encontrar seu caminho e se alimentar sem a ajuda dos pais. A natureza independente desses répteis é uma estratégia evolutiva que os ajuda a sobreviver em ambientes hostis. As cobras são outro exemplo de animais que não cuidam dos seus filhotes. A maioria das espécies de cobras coloca seus ovos e depois os abandona. Os ovos são deixados em locais seguros e os filhotes nascem totalmente independentes. Os carrapatos são pequenos parasitas que também não cuidam de seus filhotes. Quando uma fêmea de carrapato coloca seus ovos, ela não faz nada mais por eles. Os ovos são deixados onde forem depositados, e as larvas devem encontrar um hospedeiro para se alimentar. Os caranguejos também entram na nossa lista. A maioria das espécies de caranguejo coloca seus ovos na água e depois os abandona. As larvas são deixadas à deriva no oceano, onde devem encontrar comida e evitar predadores sozinhas. Essa estratégia pode parecer cruel, mas é bastante eficaz. Muitas larvas podem não sobreviver, mas as que conseguem são extremamente resilientes e adaptadas ao seu ambiente. Por fim, vamos falar do adorável panda gigante. Embora as mães pandas cuidem de 1 ou 2 filhotes, elas geralmente abandonam os filhotes extras devido à limitação de recursos. Esses filhotes devem lutar para sobreviver sozinhos ou acabam não sobrevivendo. Você sabia que existem insetos gigantes no nosso planeta que parecem saídos de um filme de ficção científica? Prepare-se para conhecer os maiores insetos do mundo, criaturas tão impressionantes que vão te deixar de queixo caído. Primeiro, vamos começar com um clássico do terror para muitos, a barata de Madagascar. Sim, baratas já são suficientes para assustar qualquer um, mas a de Madagascar não é qualquer barata. Ela pode crescer até 8 centímetros de comprimento, e além do tamanho, o que realmente a diferencia é o som que ela faz. Essa barata emite um chiado assustador, como se estivesse tentando nos avisar do seu tamanho. Imagina encontrar uma dessas em sua casa. Agora, se você acha que a barata de Madagascar é impressionante, espere até conhecer o bicho-pau, uma verdadeira obra-prima da camuflagem. Esses insetos podem se misturar tão bem com galhos e folhas que você pode até passar por eles sem notar. Mas não se engane, alguns bichos-pau podem atingir 30 centímetros de comprimento. O próximo na lista é o cerambicídeo gigante, um besouro com antenas que podem ser tão longas quanto o próprio corpo, que pode chegar a 20 centímetros. Imagine só, um besouro que parece um pequeno helicóptero, com essas antenas longas e imponentes. E falando em besouros, o Macrodontia cervicornis não pode ficar de fora. Esse besouro impressionante é famoso por suas mandíbulas enormes, que podem medir até 10 centímetros sozinhas. Ele é um verdadeiro tanque entre os insetos, com um corpo que pode chegar a 17 centímetros de comprimento. E já que estamos falando de besouros gigantes, o besouro Hércules é simplesmente lendário. Como o próprio nome sugere, ele é forte e poderoso,
com chifres que o fazem parecer uma criatura mitológica. O besouro Hércules pode crescer até impressionantes 20 centímetros de comprimento, e sua força é tão grande que ele consegue carregar objetos até 80 vezes o seu próprio peso. Vamos agora para a Ásia, onde encontramos o louva-a-Deus gigante da Ásia. Ele é um mestre da caça, com um corpo ágil e braços que parecem lâminas afiadas. Esse louva-a-Deus pode crescer até 16 centímetros e é um predador formidável, capaz de capturar presas bem maiores que ele. Não é à toa que ele é temido por muitos insetos menores. E se você acha que as mariposas são inofensivas, conheça a mariposa Atlas. Esta mariposa é uma das maiores do mundo, com uma envergadura que pode ultrapassar 25 centímetros. Suas asas possuem padrões tão detalhados que parecem obras de arte. Algumas pessoas até acreditam que a mariposa Atlas parece um animal maior, como uma cobra, devido ao formato e às cores de suas asas. Outro gigante impressionante é o Magrelopepus caerulatus, uma espécie de gafanhoto que pode atingir 20 centímetros de comprimento. Esse gafanhoto parece saído de um pesadelo, com suas pernas longas e poderosas, capazes de saltar grandes distâncias. Por fim, vamos falar da mariposa imperador, que possui uma das maiores asas entre as mariposas, podendo atingir uma envergadura de 26 centímetros. Ela é tão majestosa que parece flutuar como uma folha ao vento. Mas não se engane, suas asas são poderosas e permitem voos rápidos e precisos. Esses gigantes do mundo dos insetos são apenas alguns exemplos das maravilhas que a natureza nos Línguas oferece. mais incríveis do reino animal. Se você achava que já tinha visto de tudo, esses recordistas vão te surpreender. De línguas maiores que carros a verdadeiras armas naturais, descubra os 8 animais com as línguas mais longas e extraordinárias do mundo. O último da lista é simplesmente inacreditável. 8º lugar, crocodilo. Muitas pessoas dizem que o crocodilo não tem língua. Como o rei das águas, ele não aceita essa ofensa. Além de sua mordida poderosa, o crocodilo possui uma língua de cerca de 10 centímetros. Porém, ela fica presa na base da boca, o que impede que seja esticada como a de outros animais. No entanto, essa língua tem sua função. Ajuda o crocodilo a se manter submerso e caçando tranquilamente. 7º lugar, pica-pau. Embora pequeno em tamanho, o pica-pau tem a língua mais longa entre as aves, podendo se enrolar ao redor de seu crânio e se estender até cerca de 18 centímetros. Além disso, sua língua tem canais pontiagudos que tornam fácil capturar insetos escondidos em árvores. Essa habilidade é eficiente para se alimentar, mas frequentemente danifica as árvores. 6º lugar, tigre. O motivo de o tigre ser chamado de rei da selva não está apenas em sua força, mas em cada parte do corpo, inclusive a língua. Com cerca de 30 centímetros, sua língua é coberta por espinhos duros como lâminas. Esses espinhos ajudam o tigre a remover carne dos ossos de suas presas e até a limpar seus próprios dentes, garantindo dentes saudáveis e força máxima na caça. 5º lugar, okapi. Esse animal é um dos mais estranhos do planeta. Parente da girafa, ele se parece mais com uma zebra. Outra característica única é sua língua azul escura, que chega a 35 centímetros. Graças a essa língua comprida, o okapi pode alcançar folhas altas e até se limpar, incluindo o nariz. 4º lugar, pangolim. Coberto por uma armadura natural, o pangolim lembra um pequeno Godzilla. Sua característica mais impressionante é sua língua fina e comprida, já que ele não tem dentes. Para se alimentar de formigas e outros pequenos insetos, ele usa sua língua que alcança tocas profundas. Sua saliva pegajosa impede que as presas escapem. Depois de comer, ele até usa a língua para limpar parasitas em sua armadura. 3º lugar, girafa. Todos notam o pescoço comprido da girafa, mas esquecem que ela também tem uma língua impressionante, com cerca de 50 centímetros. Sua língua é azul escura, protegida contra queimaduras solares e bastante resistente, capaz de lidar com folhas cheias de espinhos sem dificuldades. Quando não está comendo, a girafa usa sua língua para se limpar, incluindo tirar sujeiras do nariz. 2º lugar, tamanduá-bandeira. Como o nome sugere, esse animal se alimenta de formigas. Apesar de sua boca ser pequena, sua língua é extremamente longa, chegando a mais de 60 centímetros. Ela pode entrar em formigueiros em uma velocidade impressionante, atingindo cerca de 150 movimentos por minuto, tornando-o um verdadeiro exterminador de formigas. Além disso, o tamanduá usa sua língua para assustar predadores, já que sua aparência peculiar causa medo instintivo. 1º lugar, baleia azul.
O título de Rei das Línguas pertence à baleia azul, o maior animal do planeta. Sua língua atinge incríveis 5,5 metros, maior que 2 jogadores de basquete e Yao Ming juntos. Mais impressionante ainda, ela pesa cerca de 2,7 toneladas, superando o peso de um carro pequeno. A língua da baleia azul é extremamente sensível e desempenha um papel importante durante o namoro, quando tocam o corpo do parceiro, semelhante a um beijo humano. Hoje vamos acompanhar a história das pequenas tartarugas marinhas. Más notícias. O protagonista morreu. Boas notícias. Há muitos protagonistas. Minha vida é guiada pelo destino, mas não controlada por ele. A vida sempre dá um jeito de me dobrar. Um grupo de tartaruguinhas acaba de sair do ovo. Agora elas precisam atravessar a praia até o mar. É a primeira vez que veem o mundo. Tão bonito. Estão radiantes, cheias de energia e, claro, se achando invencíveis. Tranquilo, isso aqui é moleza. Nesta praia, elas não têm inimigos. Quer dizer, só têm inimigos. Todos são predadores. Mas elas têm uma estratégia: usar a vantagem do número para literalmente entupir os caçadores. Mesmo que 1, 2, 3 sejam devoradas, elas não imaginavam que a natureza fosse tão multiplayer. Agora essa praia virou um buffet livre para os predadores. E aquelas tartaruguinhas que saíram dos ovos um pouco depois só podem assistir, impotentes, enquanto seus irmãos são devorados. Recordando os momentos que passaram juntos, uma delas grita, furiosa: "Já estão de barriga cheia? Não? Do meu lado tem mais 2. Mas ao verem os predadores com as barrigas inchadas de tanto comer, elas entendem que a hora de agir chegou. Socorro, socorro, por favor, por amor à natureza, deixem eu passar. Por sorte, os pássaros já estavam alimentados pelos irmãos mais velhos. Agora, elas podiam correr em paz. Foi a primeira vez que viram o mar. E também a primeira vez que entenderam: a vida não vai desistir de você, mas também não vai te poupar. Imagine um vasto tapete verde que se estende até o horizonte. Um lugar onde a brisa carrega o cheiro de grama fresca e o som da natureza é um verdadeiro espetáculo. Este é o Pampa, um bioma único, localizado principalmente no sul do Brasil. Mas o que realmente dá vida a esse cenário é a sua fauna. Cheia de criaturas incríveis, hoje vamos explorar 10 espécies fascinantes que habitam o Pampa brasileiro. A primeira estrela dessa jornada é a ema, uma das maiores aves do Brasil. Apesar de não voar, ela tem pernas fortes que a tornam uma excelente corredora, podendo alcançar até 50 km por hora. A ema é uma cuidadora curiosa. Os machos, sim, os machos, são os responsáveis por chocar os ovos e cuidar dos filhotes. Entre as gramas altas, o ágil graxaim do campo se esconde. Este pequeno carnívoro, parecido com uma raposa, é um caçador noturno que adora roedores e insetos. Sua inteligência e habilidade em se camuflar o tornam um dos animais mais astutos do Pampa. E quem nunca ouviu o chamado do quero-quero? Essa ave é praticamente a guardiã do Pampa, sempre alerta a qualquer intruso. É tão territorial que chega a enfrentar animais muito maiores para proteger seu ninho. Agora vamos para o subsolo, onde o tatu mulita faz seus túneis. Com seu corpo protegido por uma armadura natural, ele cava buracos para se esconder e escapar de predadores. Subindo de volta à superfície, encontramos a elegante perdiz, uma ave que se mistura perfeitamente à paisagem. Conhecida por seus cantos melodiosos, ela é um símbolo de liberdade no Pampa. E se você pensou que os anfíbios não teriam destaque, conheça o sapo barriga vermelha. Pequeno, mas cheio de personalidade, ele exibe um tom vermelho vivo na barriga para intimidar predadores. É a prova de que, no Pampa, tamanho não é documento. Agora um construtor famoso, o João de Barro. Essa pequena ave não só constrói sua própria casa, mas também é um exemplo de parceria, pois trabalha em equipe com seu par. Quem nunca admirou o formato perfeito das casinhas de barro que ele faz? Entre as gramas altas, o tamanduá desfila com seu focinho comprido e garras afiadas. Ele é um especialista em devorar formigas e cupins, usando sua língua pegajosa para capturá-las em segundos. Um verdadeiro engenheiro da natureza. E claro, não poderíamos esquecer a enigmática cobra coral. Com suas cores vibrantes, ela se destaca no meio do Pampa. Apesar de sua aparência perigosa, nem toda cobra coral é venenosa. Algumas apenas imitam as cores de suas parentes tóxicas. Cada um desses animais
É uma peça essencial do grande quebra-cabeça que é o Pampa. Suas histórias mostram como a natureza é cheia de surpresas e adaptações incríveis. Gostou do vídeo? Deixa o like e compartilha.